Boa noite, irmão, irmã, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Damos graças ao nosso Deus por mais uma noite estarmos juntos. Hoje você está vendo a gravação feita agora, há poucos instantes, mas como nós estamos retomando aos poucos as nossas atividades, eu também estou retornando com visitações, com aconselhamentos bíblicos e também com outras atividades do ministério. Então, por isso foi necessário gravar hoje, mas estamos juntos de todo o coração, somos a Igreja Batista de Jordanópolis e é um prazer, uma satisfação, uma alegria estarmos juntos todos os dias, todas as noites, nesse espaço, desde o dia 19 de março. E para a glória do Senhor, você aqui faz bem às nossas vidas e juntos nós agradamos ao nosso Deus, adorando a pessoa maravilhosa e bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar e pedir que o Senhor nos direcione no tempo que vamos passar aqui? Pai querido, muito obrigado pelo teu amor, pela tua maravilhosa graça, pela tua bondade, Senhor, tuas misericórdias sempre presentes em nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo dia maravilhoso que o Senhor nos deu e por esta noite de estarmos juntos servindo ao Senhor, adorando o teu santo nome e também com o propósito de aprendermos mais da tua santa palavra. Abre o nosso entendimento e nos capacita a isso, de modo que o teu santo nome seja engrandecido em nós e que possamos cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos criou, de vivermos para o louvor da tua glória. Usa-nos, Pai, e muito obrigado pelo privilégio de servirmos juntos ao Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Ontem nós tivemos o breve devocional, como teremos a partir de agora, às segundas, quartas e sextas. Vamos continuar tendo o nosso tempo, a nossa hora de estudo bíblico, agora no mês de agosto. Às terças, quintas e sábados, nós teremos estes devocionais. Alguns irmãos em Cristo me perguntaram, pastor, você promete que faz em todo o livro de Salmos? São 150 salmos. E sim, é um prazer fazer isso, é o compromisso que nós temos e com fé no Senhor vamos cumpri-lo. Tudo que fazemos aqui, fazemos de todo o coração para a glória do Senhor. Nós temos a alegria, o privilégio de servir no reino de Deus. No meu caso específico, sendo pastor, sendo professor, e não há prazer maior para alguém como eu do que compartilhar as Escrituras Sagradas. Por isso, não pense que é um peso, é um prazer, é uma satisfação, e eu espero que você, meu irmão, minha irmã, esteja de alguma maneira sendo abençoado e também crescendo no conhecimento das Escrituras Sagradas. Bem, na última quarta-feira eu coloquei uma música e muitos irmãos e irmãs se queixaram que não conseguiram ouvir. Então vamos ouvi-la novamente hoje, Por Belezas Naturais, Arautos do Rei, para a edificação das nossas vidas. Como eu já havia mencionado, é uma daquelas músicas que, quando eu for chamado pelo Senhor para a glória, se eu não viver até o dia glorioso do nosso Senhor Jesus, de nos encontrarmos com Ele, eu gostaria muito que essa música fosse cantada. Escuta com atenção, ouça para a glória do nosso Deus. Por belezas naturais, pelo azul do claro céu, por encantos imortais, ó Senhor, ao trono teu, ó Senhor, ao trono teu. Seguirá e com fervor nossa voz em teu louvor. Por amigos
e irmãos, pela luz do puro amor, por poder em nossas mãos, trabalhar em teu favor, trabalhar em teu favor, se erguerá também, Senhor, nossa voz em teu louvor. Por ternura em nosso lar, por amigos de valor, pela voz para cantar melodias ao Senhor, melodias ao Senhor, se erguerá também, Senhor, nossa voz em teu louvor. Pela tua igreja, ó Pai, que proclama o Redentor, e com fé, pregando vai as nações o teu amor, as nações o teu amor, se erguerá também, Senhor, nossa voz em teu louvor, nossa voz em teu Muito bem, linda música, não? E para aqueles que estão reclamando que só coloco quartetos de outras denominações, agora eu vou colocar um trechinho de um quarteto batista, tá bom? Quarteto Moriá. Na verdade virou quinteto, mas no final eu explico o porquê. Escuta com atenção. jamais contemplou, nada será como ver a Cristo, pois nunca alguém tanto me amou. Vai me encontrar, vai me dizer por quanto tempo esperou. Vai me mostrar as marcas da dor, e vai me dizer que tudo sofreu, pois muito me amou. Quando eu olhar pra nos tão verdes, flores que nunca mais murcharão,
me dizer por quanto tempo me esperou. Vai me mostrar as marcas da dor e vai me dizer que tudo sofreu, pois muito me amou. E vai me dizer que o mal já passou e salvo eu sou. Muito bem, você ouviu aí o Quarteto Moriá virando quinteto. Sejamos honestos, é uma música do Arautos do Rei também, Quando Eu Chegar. E o Careca do Meio sou eu. Aconteceu há alguns anos no aniversário deste quarteto, composto por irmãos tão queridos que servem ao Senhor. Eles me deram o privilégio, a honra de cantar junto e depois eu nunca mais fui convidado. Posso imaginar o porquê. Bem, vamos ter o nosso tempo de intercessão, de clamor a Deus, e eu te desafio, meu irmão, minha irmã, a ir da tua casa a se juntar a mim na intercessão. Nós estamos orando há dias por vários irmãos e irmãs que estão enfermos, que estão em tratamento médico, embora os nomes não estejam sendo mencionados aqui diariamente, há o compromisso nosso, pessoal, meu, da minha família, de orarmos sempre, de clamarmos ao Senhor. E eu sei também que há irmãos e irmãs na IBJ comprometidos com a intercessão, que também estão buscando a Deus diariamente por estes irmãos e irmãs. Temos sempre suplicado a Deus também e colocado nossas famílias diante do Senhor, pedindo ao nosso Deus que nos edifique, que nos abençoe, que sejamos homens e mulheres praticantes da palavra em nossos lares, para a bênção então das nossas famílias. Também vamos continuar intercedendo pelo nosso país. Você tem acompanhado o noticiário, o Estado de São Paulo está investindo em duas frentes para desenvolver vacinas. O governo federal também está investindo, autorizou uma liberação de crédito de 2 bilhões de reais para o desenvolvimento de uma vacina eficaz contra a Covid-19. Irmão e irmã, vamos buscar ao Senhor, porque não são esses empreendimentos humanos, não são esses esforços políticos que vão solucionar o problema, e sim a boa mão do nosso Deus. Há também, através destes movimentos, mais um desenrolar da longa crise política que vivemos no Brasil. Então vamos pedir ao Senhor a bênção pelas nossas autoridades, a iluminação sobre a vida de todos e todas, para que dirijam os negócios do país, dos estados, dos municípios, de maneira a beneficiar a população. E vamos clamar ao Senhor pela misericórdia dele em relação ao seu povo, à sua igreja, aqueles que ele mesmo decidiu amar, buscar e salvar em Cristo Jesus. Vamos também continuar intercedendo pelos irmãos e irmãs que estão nos campos missionários, pregando a palavra do Senhor, sendo fiéis no testemunho de Cristo, mesmo em tempos de dificuldade. E sempre que oramos por missões, também estamos dizendo: Senhor, usa a minha vida para abençoar, para sustentar, para de alguma maneira ser instrumento nas tuas mãos, para confortar, para edificar e também para sustentar os irmãos e irmãs que estão pregando o Evangelho, onde a maioria de nós não vai chegar fisicamente. Vamos também continuar intercedendo pela Igreja do Senhor, não apenas aqui em Jordanópolis, mas pelas igrejas de Cristo espalhadas pelo mundo inteiro, para que Deus continue abençoando, renovando sempre o nosso ânimo, fazendo com que nossas vidas cresçam e sejamos semelhantes a Jesus um pouco mais a cada dia, e que também vamos servir ao Senhor neste mundo, pregando, testemunhando do Evangelho, vivendo para a glória do Senhor. Vamos clamar de uma maneira especial pelos irmãos e irmãs que estão afastados, que estão frios na fé, que estão distantes de Deus, da sua palavra e também da comunhão da igreja. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor juntos? Nosso Deus querido, obrigado porque podemos falar contigo pela oração, e a tua palavra afirma que o Senhor não apenas nos ama, mas também nos ouve
e sempre nos atende conforme tua soberana vontade. Pai, suplicamos a tua bênção mais uma vez pelos irmãos e irmãs que estão enfermos, pelos amigos e amigas que estão enfrentando limitações físicas e passando por tratamentos médicos prolongados. Pai, o nosso desejo pessoal é a cura de cada um deles e delas, e sabemos do teu poder para fazer isso e muito mais, mas muito mais do que cura física, queremos sempre tua boa, agradável e perfeita vontade em nossas vidas, e também a satisfação, o contentamento que o teu Espírito nos dá, de andarmos na tua luz e de engrandecermos ao Senhor, quer seja com saúde, quer seja doentes, mas que em tudo nós possamos ter prazer em Cristo e expressar o teu louvor. Pai, pedimos a tua bênção por nossas famílias. Senhor, tem misericórdia, porque somos falhos, somos pecadores e pecadoras, somos homens e mulheres tão limitados, Pai, e precisamos da bênção do Senhor. Senhor, ajuda-nos a sermos homens e mulheres comprometidos com o teu Evangelho, fiéis ao Senhor e também uns aos outros. Ajuda-nos, Senhor, a praticarmos tua palavra em nossos lares, para a glória do teu santo nome e também para que nossas famílias sejam verdadeiramente edificadas no Senhor e na tua palavra. Pai, pedimos a tua bênção pelo nosso país e suplicamos, Pai, a tua intervenção sobrenatural devido à crise que enfrentamos com a pandemia, também a crise política, crise econômica, crise social. Senhor, há tantas pessoas sofrendo, pedimos sempre tua misericórdia, Senhor, pedimos sempre que tua mão poderosa manifeste-se em nosso socorro, por amor, Senhor, do teu santo nome, que é invocado na vida dos teus filhos e filhas, do teu povo, a tua igreja. Senhor, nós pedimos um milagre a fim de que possamos ver dias melhores. E não obstante, Pai, este nosso clamor, nós sabemos que os melhores dias ainda estão por vir, quando nosso Senhor Jesus implantar o seu reino e estiver então sobre tudo e sobre todos. A nossa oração mais honesta, sincera, a nossa maior expectativa é pela volta de Cristo, é pelos novos céus e nova terra que o Senhor já prometeu. Mas, Pai, enquanto andamos neste mundo, por misericórdia de nós, abençoa o nosso país, abençoa os governantes, Pai, aqueles homens e mulheres que estão exercendo o poder, e usa suas vidas, Senhor, de alguma forma para beneficiar toda a nossa população. Pedimos, Pai, a tua bênção em função dos irmãos e irmãs que estão pregando a tua palavra e sendo testemunhas leais de Jesus em locais, em cidades em que a maioria de nós não vamos chegar. Pedimos a tua bênção por aqueles que estão nos campos missionários, que o Senhor sempre abençoe e faça com que os corações sejam plenos em Cristo e tenham sempre paz, alegria, contentamento. Sustenta os teus servos, Senhor, em tudo e renova sempre o vigor espiritual, emocional e físico, a fim de que teus filhos e filhas que estão pregando o Evangelho, onde a maioria de nós não vamos chegar fisicamente, sejam sempre enriquecidos pelo teu poder. E usa-nos, Pai, para abençoar e para sustentar aqueles que estão com lealdade, com fidelidade e amor, engajados no teu reino, cumprindo a tua missão, e que nós possamos ser cumpridores, participantes também, juntamente com eles. Pedimos, Pai, a tua bênção pela tua igreja, a começar aqui de Jordanópolis, que é o nosso contexto mais próximo, mas intercedemos pelas tuas igrejas locais, todos os homens e mulheres que, formando um corpo local, invocam o teu santo nome em espírito e em verdade e pregam a tua palavra com fidelidade, com zelo, com amor. Abençoa, Pai, as tuas igrejas. De uma maneira especial, suplicamos por aqueles que estão frios na fé, afastados do Senhor, da tua palavra, da comunhão da tua igreja. Pai, que o teu Espírito Santo trabalhe e promova a reconciliação e usa as nossas vidas também, Senhor, para desafiar, para encorajar e motivar os nossos irmãos e irmãs a seguirmos firmes nos passos do nosso Senhor Jesus. Pai, muito obrigado
porque certamente o Senhor nos ouve. E por esta certeza e convicção, nós te agradecemos sempre, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos ainda fazer uma oração especial. Todos acompanharam o que aconteceu desde quarta-feira no Líbano, a explosão gravíssima que aconteceu no porto de Beirute, o grande número de mortos, de feridos, de pessoas desabrigadas. É uma situação humanamente desoladora. Vamos clamar ao Senhor por aquele povo, por aquela gente e pedir inclusive que neste momento de dificuldade Deus levante pessoas para pregar o Evangelho ali e que mesmo em meio à dor, ao sofrimento, as pessoas do Líbano, de Beirute, elas possam ouvir e crer no nome de Jesus, recebendo então perdão dos pecados, a vida eterna, a maravilhosa esperança que nós temos. Pai bendito, nós colocamos em Tuas mãos e suplicamos a Tua bênção pelo Líbano e pelas pessoas, Senhor, que estão enlutadas, pelos feridos, pelos desabrigados e por todos os que estão sofrendo, Pai, em Beirute. Pai, nós não entendemos porque catástrofes desta natureza acontecem. É difícil para nós aceitarmos o fato de que o Senhor é soberano ao mesmo tempo em que nós somos responsáveis e, claro, o Senhor tem poder para fazer o que quer, com quem quer, quando quer e onde quer, bem como evitar que qualquer coisa aconteça, mas o Senhor também nos dá responsabilidades e, Senhor, tem misericórdia, porque em momentos como este, nossos corações ficam abalados e inquietos. Mas suplicamos, Pai, que no meio desta dor, o Senhor levante homens e mulheres que sejam piedosos e fiéis para pregar o Teu Evangelho, para anunciar o nome de Jesus naquele local e que no meio da dor haja vida, haja esperança verdadeira e salvação no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção, Senhor, e pela certeza de que nos ouve, nós já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ouvir mais uma vez a palavra do Senhor, vamos estudar juntos. Estamos na nossa série expositiva em Filipenses e eu convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir o texto sagrado no capítulo 3. Hoje faremos a leitura dos versículos 15 a 17. A palavra do Senhor nos diz: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Muito bem, com base nesse texto, nesta noite vamos meditar sobre exemplificando a maturidade, o fato que Paulo está colocando diante dos irmãos. E a verdade central que queremos compartilhar com base nestes 3 versículos é que a maturidade é exemplificada, ela é demonstrada quando o Evangelho define nossa maneira de pensar e de agir. Uma pessoa madura na fé e uma pessoa que exemplifica a maturidade é aquela que vive as Escrituras, que segue os passos de Jesus e que a palavra de Deus é quem define, é quem realmente determina como nós pensamos e como nós agimos. Muitas pessoas pensam em maturidade apenas em aspectos racionais e emocionais, de saber conter ímpetos, conter emoções, mas nota, uma pessoa pode aprender e desenvolver esta contenção dos ímpetos, ela pode, de alguma maneira humana, represar seus sentimentos e também agir de uma maneira contrária à sua própria inclinação por motivos errados. No caso da maturidade cristã, da maturidade espiritual, quando nós praticamos o Evangelho, a nossa motivação para agir, para pensar,
também para deixar de agir ou para substituir pensamentos, é o exemplo de Cristo, o discipulado, o compromisso que nós temos de viver para a glória de Deus e de andar nos passos de Jesus. Essa diferença é determinante para alguém maduro ou não na fé, para alguém que verdadeiramente segue a Jesus ou para alguém que está sendo meramente religioso, religiosa. Paulo, então, através dos 2 primeiros versículos, vai propor o seu exemplo de maturidade e também vai deixar claro para os irmãos como nós devemos averiguar, como nós devemos aferir se estamos caminhando na direção de sermos maduros, de sermos verdadeiramente seguidores de Jesus. Primeiro, vemos a maturidade cristã colocada em prática, de uma maneira vívida. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Aqui, se você lê Almeida Corrigida Fiel, há uma diferença substancial na tradução, mas é claro, neste caso a NVI está clareando melhor o que o autor bíblico, o que o texto original está dizendo. Se você lê Almeida Corrigida Fiel, por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. Paulo não está dizendo que ninguém é perfeito, que ninguém é plenamente maduro, mas ele está desafiando. Se nós já alcançamos a maturidade, nós devemos ver as coisas desta forma. O sentir, isso mesmo, significa nós devemos colocar em prática aquilo que eu acabo de expressar quanto ao passado, presente e futuro. Então, que forma Paulo está propondo que uma pessoa madura em Cristo vive? Como a maturidade é colocada em prática? Quando eu aprendo com o passado, mas não vivo preso e apegado a ele. Quando eu tenho uma prática diligente no presente do Evangelho, da vida comprometida com o reino de Deus, da imitação de Cristo, eu dou atenção para o que está diante de mim, ou seja, eu trabalho de uma maneira responsável, eu sigo Cristo com o meu melhor, eu sou um discípulo que com diligência vive seguindo os passos do seu mestre. E quanto ao futuro, eu tenho convicção e esperança no Senhor, eu prossigo para o alvo. Eu posso não saber o dia de amanhã, mas eu confio no Deus que está onipresente em todos os tempos, em todas as eras, e na mão de quem a minha vida está. Então, como eu sigo para o alvo, pelo prêmio supremo da chamada que Deus me fez em Cristo, ou seja, de ser cada vez mais parecido com Jesus e de viver eternamente com Ele na glória, como eu tenho essa perspectiva de futuro, as circunstâncias atuais não me abalam, eu não tenho medo do futuro, porque minha vida está confiada nas mãos do Senhor. Então Paulo desafia, todos nós que alcançamos maturidade, devemos ver as coisas dessa forma, devemos encarar a vida, o tempo, as circunstâncias sob essa perspectiva. Eu não me apego ao passado, nem de forma negativa, nem de forma positiva. Eu não deixo de aprender com o que aconteceu. Só que eu não me limito, eu não vivo aprisionado a pecados do passado e também não vivo conformado com conquistas e glórias do passado. Eu aprendo, eu tiro lições para a vida, mas eu deixo para trás as coisas que já ficaram. Eu dou atenção para o que está diante de mim. Eu sou diligente em seguir Cristo. Eu trabalho, eu ajo, eu faço escolhas e decisões conforme o modelo, conforme o exemplo de Cristo. E eu sigo para o futuro com confiança. Eu tenho alvo e por este alvo, pela minha vida pertencer ao Senhor, eu não me atemorizo. Isso demonstra maturidade. Paulo diz, se você se considera maduro, todos nós, os que estamos desenvolvendo a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E ele complementa, se de alguma maneira, se em algum aspecto
vocês pensam diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Na Almeida Corrigida Fiel, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. O texto da NVI transmite melhor a ideia. Caso você entenda a maturidade, caso você entenda o desenvolvimento da vida cristã de uma outra maneira, se você compreende estas coisas de uma maneira diferente, se em algum aspecto vocês acreditam de outra forma, Deus mesmo vai lhes esclarecer. Ou seja, a pessoa madura permanece sendo uma pessoa ensinável. De modo que se você encontra alguém, por maior ou por menor a idade que seja a dessa pessoa, que tem um coração arredio, um coração duro, um coração fechado para o aprendizado, você está diante de alguém imaturo na fé. Você está diante de alguém que é arrogante, que é soberbo. Como Paulo estava mostrando e demonstrando para os irmãos, porque neste capítulo 3, ele desafia os irmãos e irmãs à plena confiança em Cristo, só que ele está confrontando aqui falsos mestres, falsos pregadores. E estes falsos mestres, estes falsos pregadores, queriam demonstrar para as pessoas que eram perfeitos. Eles se apresentavam como perfeitamente maduros, como plenamente desenvolvidos, como pessoas que já aprenderam tudo que era possível de aprender, como pessoas que já tinham alcançado o ápice, o máximo que é possível de se alcançar nesse mundo e nessa vida. E Paulo está dizendo, meus irmãos, nós os que somos maduros, devemos ver as coisas segundo essa perspectiva que eu vos passei, do passado, do presente, do futuro, sabendo que nós estamos em desenvolvimento. Ele fala acerca de si mesmo. Eu não julgo que tenha alcançado essa maturidade, essa perfeição, mas eu estou prosseguindo para alcançá-la, porque foi por isso que Cristo me alcançou. Então ele humildemente coloca-se como uma pessoa que também está crescendo, que também está amadurecendo. E por isso ele desafia os irmãos. Se vocês pensam diferente de mim nesse aspecto, se vocês entendem a maturidade de uma maneira diferente, ao invés de dizer vocês estão absolutamente errados, ele está ensinando para eles o que é certo. Ele está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para comunicar a verdade. Mas ele diz, se de alguma maneira vocês pensam diferente, vocês entendem de uma forma diferente, o próprio Deus lhes esclarecerá. Porque se vocês são pessoas que estão trilhando o rumo da maturidade em Cristo, se vocês estão seguindo os passos de Jesus e crescendo à semelhança dele, o próprio Deus vai abrir o entendimento de vocês. Vocês vão conseguir enxergar melhor, vocês vão conseguir compreender melhor e, portanto, vão ter a vida ainda mais aperfeiçoada. Quando a maturidade cristã é colocada em prática, a nossa maneira de enxergar a vida, o mundo, as relações com Deus, com o próximo, também com os nossos inimigos, tanto no mundo espiritual, o diabo e os demônios, quanto também os inimigos que surgem nesse mundo e nessa vida, quando a maturidade cristã é colocada em prática, nós vemos tudo da perspectiva do Evangelho, do exemplo de Cristo. E, portanto, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, a nossa ética, o nosso comportamento, a maneira como nós reagimos às ações das demais pessoas e das circunstâncias sempre visa a glória de Deus. Sempre vai ser pautada pela palavra do Senhor e pelo exemplo de Cristo. Então, todos os que são maduros veem as coisas, as pessoas e as circunstâncias da perspectiva do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Todos os que são maduros veem pessoas, coisas e circunstâncias conforme a palavra do Senhor. E se há algum pensamento divergente, se de alguma maneira os nossos mecanismos de desenvolver raciocínio,
estão nos levando para algo distante do que a verdade de Deus declara quando somos maduros ou estamos trilhando o caminho da maturidade, do desenvolvimento da pessoa de Cristo em nós, o próprio Deus nos esclarece. Nós somos pessoas que aprendem, pessoas que permanecem crescendo, que continuam em desenvolvimento. Uau! Isso aqui é tão sério, meu irmão, minha irmã, isso aqui é tão importante para a vida, porque não apenas dos dias do apóstolo Paulo, ainda hoje há muitas pessoas que querem se colocar como espiritualmente maduras, como desenvolvidas na fé, mas que têm o caráter prejudicado especificamente nesta área. Pessoas que não querem mais aprender, pessoas que não se sujeitam mais às escrituras, pessoas que de alguma maneira querem se impor em relação às outras, não com a verdade de Deus, porque na verdade a verdade de Deus se impõe por si mesma. Quando nós somos portadores da verdade de Deus e vivemos a verdade de Deus, nós ensinamos a verdade de Deus, nós defendemos a verdade de Deus, mas nós não impomos a verdade de Deus ao outro e nem nos impomos em relação ao outro usando para isso a verdade de Deus. Nós somos, ao contrário, servos de Jesus, seguidores do seu exemplo. Portanto, pessoas humildes, pessoas que se reclinam, pessoas que privilegiam o outro, pessoas que preferem em honra ao próximo. E se estamos em Cristo, somos pessoas ensináveis. Portanto, nenhuma pessoa verdadeiramente madura na fé vai se colocar numa posição de quem já sabe todas as coisas. Quanto mais convicções nós temos em relação ao exemplo de Cristo, quanto mais nós aprendemos de Deus, mais nós podemos verificar o quanto ignoramos e o quanto ainda estamos distantes da perfeição do nosso Senhor. Deus, portanto, nos esclarece, abrindo o nosso entendimento e nos ensinando cada vez mais. E nota, Deus sempre estabelece mediação humana. Como Deus nos ensina? Através da sua palavra. E Ele usa pessoas para ministrar sua palavra para nós. Ele usa pessoas para compreenderem mais e melhor sua palavra, a fim de nos ensinarem e nos explicarem. E então nós podemos aprender com o exemplo alheio. A maturidade cristã é colocada, portanto, em prática. Vamos a seguir a ética, ou seja, o comportamento, a maneira de agir do cristão maduro. Paulo propõe isso no versículo 16. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Na Almeida Corrigida Fiel, mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Aqui o texto da NVI é mais claro para o entendimento no português contemporâneo. A pessoa madura em Cristo, o cristão, a cristã, que está sendo verdadeiramente discipulado nas Escrituras, que está seguindo os passos de Cristo, com a ajuda no poder do Espírito Santo de Deus, ele vive de acordo com as Escrituras. Ou seja, na medida em que nós alcançamos melhor compreensão da palavra de Deus e praticamos a palavra de Deus na vida, nós sempre vivemos conforme o Evangelho. Então, a ética do cristão, a ética do homem e da mulher que segue a verdade de Deus em amor, que segue os passos de Jesus, é viver em conformidade com a compreensão bíblica. De modo que ontem, evidentemente, nós sabíamos menos, compreendíamos menos de Deus. Mas qual é o nosso compromisso? Hoje, conhecer mais, compreender mais, e não apenas para ter exercício intelectual, mas nós vamos viver de acordo com a compreensão que já alcançamos. Vamos viver conforme o conhecimento de Deus que já obtivemos. Aqui também nós temos um problema grave, de gente que sabe muito, de gente que conhece muito da Bíblia,
de doutrinas das Escrituras que exigem sim muito raciocínio, que precisam de uma profundidade de estudos que leva uma pessoa a ter zelo, a ter dedicação. E nós realmente vemos pessoas que sabem muito, que conhecem muito, mas aqui nós temos então um gap, nós temos uma diferença entre o que se conhece e o que se vive. E a ética do cristão maduro é viver de acordo com o conhecimento. É não apenas conhecer pelo conhecimento, mas conhecer para praticar, conhecer para colocar na vida. E meu irmão, minha irmã, a ética do cristão maduro sempre vai ser de coerência. Nós vamos crescer sempre, nós vamos crescer cada dia mais, nós vamos conhecer cada vez mais a verdade de Deus, a palavra de Deus, nós vamos sim desenvolver cada dia mais compreensão das Escrituras, e de acordo com essa compreensão, com este conhecimento, nós vamos modificar a nossa conduta, a nossa vida, a nossa ética, a nossa maneira de agir vai ser determinada pela palavra de Deus em nossas vidas, em nossos corações. E qual não é a tragédia quando nós vemos pessoas conhecendo cada vez mais da Bíblia, mas vivendo cada vez menos da Bíblia? Irmãos, isso é uma derrota, isso é um mau testemunho, isso é uma vergonha para o nome de Jesus, para o Evangelho, para a igreja cristã militante neste mundo. Nós devemos viver de acordo com o que já alcançamos da palavra de Deus. Naquilo a que nós já chegamos de conhecimento, de compreensão da verdade, nós devemos andar conforme esta regra, conforme a palavra de Deus, seguindo o exemplo de Cristo. A ética, portanto, do cristão, da cristã, que é maduro, madura na fé, é que nós sempre vamos viver de acordo com aquilo que nós aprendemos, com o que nós alcançamos de compreensão da verdade de Deus. Aqui nós temos, portanto, um exercício de coerência entre o que nós já alcançamos e o que está por alcançar. E pela nossa ética cristã, eu devo viver de acordo com o que já alcancei, de conhecimento e compreensão. Mas eu jamais posso ignorar que há muito por alcançar, que há muito por entender, que há muito por conhecer, que há muito por colocar em prática. Meu irmão, minha irmã, de verdade, nós mais ignoramos que sabemos. E se pensamos qualquer coisa diferente disso, é pela nossa jactância, pelo nosso orgulho, pela nossa soberba humana pecaminosa. Nós devemos viver de acordo com o que já alcançamos de conhecimento e compreensão de Deus, mas não podemos ignorar que ainda há muito por conhecer e por compreender. De modo que o cristão, a cristã, vive dessa maneira coerente. Eu sempre vou colocar em prática o que conheço, o que compreendo das Escrituras. Eu sempre vou crescer em Cristo. Eu tenho este compromisso, mas eu não ignoro que ainda tenho muito para alcançar, que ainda tenho muito para compreender, que ainda tenho muito para conhecer em Cristo. E sabe, quando nós vivemos esta ética de todo o nosso coração, nós passamos a vida com o compromisso do real discipulado, de seguir Jesus de todo o coração. E nós podemos, irmão e irmã, testemunhar de Cristo e demonstrar na nossa vida o progresso, demonstrar na nossa vida coerência, porque nós estamos progredindo, nós estamos constantemente seguindo em frente e como o alvo de sermos parecidos com Jesus. Alguém vai olhar para nós e vai dizer: hoje você é muito diferente do que foi há anos atrás. E eu posso então mostrar qual é a diferença pelo Evangelho, porque eu estou tendo uma vida coerente entre o que eu já alcancei
de conhecimento e compreensão da verdade de Deus e praticando na vida, e também compreendo que eu tenho muito por alcançar, que eu devo crescer mais, de modo que eu demonstro tanto Cristo na vida quanto humildade, diligência, zelo pela palavra do Senhor, e este desempenho, esse desenvolvimento, essa coerência, esta ética concreta, prática do discipulado, esta maneira de viver que segue Jesus, irmão, irmã, ela é cativante. Ela faz com que as pessoas se interessem pelo Evangelho, elas atraem as pessoas a Cristo. O grande problema é que muitas vezes nós não temos essa coerência na vida. Nós não vivemos conforme o que já alcançamos de conhecimento e compreensão. E às vezes também nós ignoramos ou desprezamos de uma maneira aberta, de uma maneira determinada, que ainda há muito por alcançar. Nós alcançamos um padrão e dizemos, eu vou ficar por aqui, e afinal de contas já é superior em relação à média das pessoas, eu já estou muito além da maioria das outras pessoas, vou ficar por aqui. Mas a referência não são as outras pessoas. O nosso discipulado segue Cristo, o nosso exemplo, o nosso modelo e padrão é Ele. Então, nós não podemos parar, nós não podemos interromper a jornada, nós não podemos ignorar que ainda há muito por alcançar. E quando vivemos essa coerência, ou seja, praticamos o que já conhecemos e compreendemos, mas deixamos claro que ainda há muito por conhecer e compreender e que, portanto, estamos numa jornada, estamos num progresso, estamos em desenvolvimento, esta coerência de vida cativa e atrai as pessoas para a verdade que está em Cristo, para o Evangelho. Paulo, portanto, nos mostra que a conduta, o comportamento do cristão maduro é pautada de colocar em prática o conhecimento e a compreensão da verdade de Deus e prosseguir em conhecer e compreender cada vez mais da verdade de Deus para aplicar na vida. Cristianismo é vida prática. Não existe no cristianismo conhecimento sem prática. O que nós fazemos de nossas vidas é importante. Relembramos sempre o desafio de Paulo aos Romanos na sua carta, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na vida cristã, no discipulado de Cristo, o conhecimento exige a prática. A compreensão leva à mudança de vida. E qualquer coisa diferente disso é hipocrisia e religiosidade vazia. No versículo 17, nós temos uma transição. Na verdade, este versículo inicia um novo parágrafo da carta, mas nós vamos usá-lo aqui nesta trilha de exemplificar a maturidade, porque Paulo desafia os irmãos a um compromisso para a maturidade pessoal, tendo em vista que ele está fazendo uma advertência, um alerta contra falsos pregadores, falsos mestres. Então, este compromisso para a maturidade pessoal inicia-se com um convite, com um chamado. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Quando nós exemplificamos a maturidade em nossas vidas, nós o fazemos não porque somos melhores que quaisquer outras pessoas, mas porque temos o compromisso, a responsabilidade de sermos discípulos de Cristo e de fazermos novos discípulos.
E neste caso, significa sermos frutíferos. Nós tanto praticamos a palavra de Deus, seguindo os passos de Cristo em nossa vida, quanto também conduzimos outras pessoas a serem discípulos de Cristo, praticando a palavra de Deus em suas vidas. Produzimos frutos, portanto, na nossa maneira de viver, que engrandece ao Senhor, que glorifica a Deus, e também produzimos frutos fazendo novos discípulos, conduzindo pessoas a Cristo e também sendo instrumentos de Deus para desenvolver maturidade espiritual em suas vidas. Para que esse exemplo de maturidade seja eficaz, a minha própria vida deve servir como referencial, como modelo para o próximo. Por isso, Paulo desafia os irmãos: sede também meus imitadores. Sigam unidos o meu exemplo, irmãos. Vejam a minha vida, o meu comportamento, a minha maneira de ser, de agir, de pensar. E imitem, porque eu sou imitador de Cristo. E por que Paulo está fazendo esse desafio? Porque há muitas pessoas que muitas vezes têm dificuldade de colocar a palavra de Deus em prática sem ver esta palavra em ação na vida do outro. Então, muitas vezes, Deus usa a vida de diversas pessoas para encarnar a sua verdade, de modo que nós possamos compreendê-la e experimentá-la na vida alheia. Paulo viveu entre os irmãos de Filipos durante algum tempo, alguns meses de sua vida. Ele foi usado por Deus para plantar aquela igreja. E ele diz: irmãos, tenham unidade em seguir o meu exemplo. Aqui ele volta a um apelo já feito no final do capítulo 1 e no capítulo 2, de que a igreja deve ser unida, de que a igreja deve ser unânime, deve ter a mesma maneira de pensar, a mesma atitude, ou seja, a mesma maneira de agir, a mesma disposição para seguir Cristo, para viver a palavra de Deus. E ele então desafia os irmãos a um compromisso para a maturidade pessoal. Você quer crescer mais na fé? Você quer ser mais fiel ao Senhor? Você quer ser um discípulo, uma discípula mais zeloso, mais zelosa? Você quer ser alguém frutífero e fiel para a glória de Deus? Sigam unidos o meu exemplo. E a seguir, Paulo acrescenta também: observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes ensinamos. Na Almeida Corrigida Fiel, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Ou seja, quando vocês observarem outras pessoas, verifiquem se eles vivem de acordo com o modelo que nós apresentamos. Verifiquem se eles seguem o mesmo padrão de fé, se eles apresentam a mesma doutrina. Veja se eles exemplificam o nosso modo de viver, a nossa caminhada, a nossa trilha espiritual. Porque, irmão, irmã, as ameaças à fé cristã estão em redor de nós permanentemente. Há muitas pessoas que dizem Senhor, Senhor, mas não conhecem Jesus e também não são conhecidas por Ele. E quando Paulo ensinou as Escrituras, quando Paulo compartilhou o Evangelho aos filipenses, deu a eles a verdade de Deus, fez discípulos, ele comunicou a palavra de Deus com verdade, e esta palavra deve ser, portanto, o padrão, o modelo pelo qual eles vão verificar se estão verdadeiramente seguindo a Cristo ou não na sua vida pessoal. Mas esta palavra também deve ser a referência, deve ser o padrão, deve ser a regra pela qual eu avalio se alguém está ou não seguindo verdadeiramente os passos de Cristo. De modo que você, meu irmão, minha irmã, precisa avaliar, por exemplo, tudo que eu estou pregando, tudo que eu estou dizendo, tudo que eu estou ensinando e confrontar com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, para verificar se o que eu ensino, o que eu prego, o que eu falo está em conformidade com a verdade de Deus. Paulo, então, desafiando os irmãos a terem compromisso para a maturidade pessoal, diz a eles: sigam o meu exemplo. Eu sou discípulo de Cristo.
Eu sigo a verdade de Deus em amor. Eu estou sendo transformado, eu estou sendo moldado. A minha vida está em desenvolvimento. Eu estou amadurecendo e me tornando mais parecido com Jesus, porque estou seguindo seus passos, porque estou conhecendo, compreendendo e praticando sua palavra. Como eu faço isso, como eu tenho esse compromisso de vida, sigam unidos o meu exemplo. E observem como as demais pessoas vivem, principalmente aquelas que ensinam, aquelas que querem ser referenciais, modelos. Verifiquem se eles trazem na sua vida as mesmas características, se eles vivem de acordo com o padrão, com o modelo, com a regra que nós deixamos para vocês. E meu irmão, minha irmã, que fracasso acontece quando os padrões usados não são os da palavra de Deus. Porque em relação a pregadores, muitas vezes há pouca observância sobre a maneira de viver, a imitação de Cristo, o discipulado. Os pregadores são ouvidos ou não, muitas vezes, por padrões humanos, por eloquência no discurso, por intelectualidade. E eu não estou dizendo que um pregador cristão não possa e não deva ser eloquente, nem que também não deva desenvolver intelectualidade. Mas se toda essa intelectualidade e se toda essa eloquência estão afastadas da verdade de Deus, este não é um modelo, este não é um padrão, este não é um referencial que devemos seguir. É o que Paulo ensinou para os Efésios no capítulo 4, ninguém engane vocês com palavras vazias, com palavras frívolas, com palavras torpes. Na verdade, Efésios 5, 6, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Paulo diz que para nós sermos comprometidos com a maturidade cristã na nossa vida pessoal, devemos seguir unidos o exemplo daqueles que vivem em imitação de Cristo, que pregam a palavra de Deus e que praticam a palavra de Deus, e que nós podemos, através da palavra de Deus, comparar e conferir. E que nós devemos também observar todas as demais pessoas segundo o que elas vivem, de acordo com o padrão, de acordo com a regra, de acordo com a doutrina, de acordo com o modelo apostólico ou fora dele. E o que estiver dentro do padrão das Escrituras, irmãos, devemos reter, guardar e praticar. O que estiver fora, por mais belo que seja, por mais eloquente que soe, por mais encantador que pareça, deve ser rejeitado, porque a verdade de Deus é que nos leva ao desenvolvimento. A verdade de Deus é que nos faz avançar na maturidade da fé. E aqui, irmão e irmã, o nosso compromisso para a maturidade pessoal deve ser de aprendermos de Deus através do exemplo de pessoas que vivem a palavra de Deus. Nós podemos conhecer e não viver. Paulo está desafiando, irmãos, sigam unidos o meu exemplo, porque eu estou conhecendo, compreendendo e praticando, vivendo. E observem também os que vivem de acordo com este padrão que nós apresentamos a vocês. Sigam o exemplo desses, imitem a conduta desses. Não se apeguem apenas ao conhecimento pelo conhecimento. Vocês devem imitar, vocês devem seguir, vocês devem ter a conduta semelhante àqueles que aprendem, àqueles que conhecem, àqueles que compreendem e àqueles que vivem. E desprezar o restante, porque certamente é engano, é engodo. E no tempo presente, há muitas pessoas que conhecem bastante a verdade de Deus, mas não para fazer discípulos, e sim para despertar ainda mais incredulidade. Há pessoas que estão querendo cada vez mais adquirir compreensão de teologia, não para viver a palavra de Deus, não para ser imitador de Cristo,
e tampouco para fazer discípulos de Cristo, mas sim para promover debates, para discutir com outras pessoas, para de alguma maneira intelectualizar a fé cristã. E eu sei da dimensão intelectual que a fé cristã tem, mas a fé cristã é muito mais do que intelectualidade. Ela é vida prática, ela é conhecimento, compreensão, unida, aliada, colocada em prática na vida. Essa é a verdadeira natureza da fé que Jesus Cristo nos deu. E há muitas pessoas conhecendo muito, conhecendo demais, mas afastando-se de Deus, mesmo com tanto conhecimento, e levando muitas outras pessoas a se distanciarem do Senhor, mesmo com todo esse conhecimento. Então, para nós termos compromisso com a maturidade pessoal em Cristo, devemos seguir unidos o exemplo que temos da palavra de Deus, do apóstolo Paulo, dos demais apóstolos, de pessoas que estão na fé cristã e são mais maduras do que nós, e que nós podemos ver, de acordo com o que está escrito na Bíblia, que o que eles pregam, o que eles ensinam, está conforme a verdade de Deus. Isso aqui é um exercício simples, é fácil. Você lê na Bíblia, você ouve a Bíblia e você confronta com o que outra pessoa está falando. Mas não é só uma questão de falar. Nós também precisamos ter o cuidado de examinar se o conhecimento, a compreensão é vivenciado, é colocado na prática, na vida atual. Meu irmão, minha irmã, nós devemos observar os que vivem de acordo com este padrão que está nas Escrituras Sagradas, para então crescermos, para então sermos também maduros, para então desenvolvermos mais a nossa fé em Cristo Jesus. Paulo exemplificou a maturidade em si mesmo e demonstrou que o Evangelho define a maneira de pensar e agir daqueles que são desenvolvidos, daqueles que são maduros. Nós devemos, então, colocar a maturidade cristã em prática, praticar a vida cristã de uma maneira madura, ter uma ética coerente entre o que já alcançamos e o que ainda temos que alcançar. E precisamos ter permanentemente o compromisso para a maturidade pessoal, seguindo unidos o exemplo que nós temos, especialmente de uma maneira central, a palavra. Tudo que foi escrito para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento na fé, para que nós possamos alcançar a mesma maturidade dos nossos irmãos do passado. Devemos também observar as pessoas que estão vivendo a palavra, conhecendo, compreendendo mais a verdade de Deus e andando, vivendo conforme esta verdade. Porque seguindo pessoas assim, nós crescemos, nós amadurecemos também um pouco mais. Vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe nesse propósito? Pai querido, obrigado pela Tua palavra viva e eficaz, que nos desafia à maturidade. É um desafio, Senhor, tão alto, tão superior à nossa capacidade pessoal. O próprio Senhor Jesus o pronunciou em palavras tão importantes e solenes. Sejam perfeitos ou desenvolvidos, maduros, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Pai, precisamos da ajuda do Senhor, precisamos da ação do Teu Espírito Santo para nos desenvolvermos, para sermos maduros, para sermos homens e mulheres que conhecem e compreendem mais da Tua verdade e então a colocam em prática na vida. Tem misericórdia de nós, Pai, e através de desenvolvermos a maturidade, queremos dar ao Senhor, somente ao Senhor, todo louvor, toda adoração, toda honra e toda glória. Cumpre essa Tua boa, agradável e perfeita vontade em nós, e nós sempre vamos Te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmão, irmã, nós encerramos então o nosso tempo devocional, a nossa celebração nesta noite, o tempo de estudo bíblico. Amanhã, às 20 horas, vamos ter mais um breve devocional, agora no Salmo 3, e com fé no Senhor estaremos juntos às 20 horas. Deus os abençoe
Até lá!